Queridos, hoje está conosco aqui uma pessoa que eu acredito que é a primeira vez que vem aqui, né, irmã? Venha cá, por favor. Traga já a sua Bíblia. A senhora está bem? Esta irmã é a irmã Elita, não é? Ela é membro da Assembleia de Deus em Santarém. E ela é uma das mulheres que trabalham, elabora, não é isso? Quase tudo que a Assembleia de Deus de Santarém está fazendo com relação a discipular. Todos vocês aqui tiveram no nosso Escola de Líderes e viram o projeto que está sendo desenvolvido na Assembleia de Deus em Santarém. Esta irmã aqui é uma das elaboradoras do projeto. E ela está passando uns dias aqui em Belém. E eu, como ela estava, podia vir hoje aqui, convidei para que ela estivesse aqui hoje e ela vai ministrar a palavra de Deus para nós. Querem dar boas-vindas, se é verdade? Digam, é verdade. É verdade. Curve sua cabeça e vamos orar, porque ela vai começar a ministrar a palavra de Deus. Pai soberano, rendemos-te graça, Senhor, nesta noite, pelo teu amor, pela tua bondade e pela tua fidelidade para conosco. Senhor Deus, tu tens sido fiel para conosco, Senhor. Tu tens sido abençoador com a nossa vida. Que nós tenhamos, Senhor, esta noite a capacidade de guardar a tua palavra e não pecar contra ti, Senhor. Porque a cada dia que passa, nós precisamos crescer no conhecimento para melhor te agradar e crescer também na graça, Senhor. Pai, usa a tua serva que vai ministrar a palavra, Senhor, e nos ajuda a absorver, Senhor. No nome de Jesus nós pedimos. Amém. A senhora tem 40 minutos. Obrigada, pastor. Está ali, né, o cronômetro. A paz do Senhor, queridos. É uma honra muito grande estar aqui. Muito obrigada, pastor, pelo convite. Estar aqui realmente é uma satisfação muito grande, principalmente porque o meu pastor, o pastor Washington, estava ali falando com Vânia e vendo o pastor Ari falar de, meu Deus, meu pastor Washington. Tudo, até assim, os trejeitos, a forma como fala, muito parecido realmente, tanto fisicamente como a forma de falar e tudo, né? Então, sem mais delongas, vamos ler a palavra de Deus? Vamos ler em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do verso 42 a 47, é um trecho muito conhecido. Atos capítulo 2, verso 42 a 47. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia
de todo o povo. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, por gentileza. Então, queridos, vamos permanecer aqui com a Bíblia aberta, que eu creio que o Senhor tem muitas coisas para nos falar nesse trecho da palavra de Deus. Como hoje é um culto de ensino, e é exatamente isso que nós temos que extrair daqui, essas verdades bíblicas, esses elementos que vão fortalecer a nossa fé mais e mais em Cristo. Vocês sabem que o livro de Atos é o livro, a narrativa que foi aprovada por Deus. Não existe outro livro em que a narrativa a respeito do que é ser cristão, do que é ser igreja, foi aprovada por Deus. Só o livro de Atos. O livro de Atos é a narrativa que diz assim, ó, sabe como é ser crente? É assim, ó, desse jeito. Sabe como é ser cristão? É exatamente isso aqui. Sabe como é ser igreja? É isso aqui. Então é a narrativa autorizada, tem um aval, tem a assinatura divina a respeito do como eu e você, como crente, devemos nos comportar em relação à igreja, aos nossos irmãos e à sociedade. Então está aqui todo o padrão, o modelo, a referência do meu comportamento como crente. Não existe outro livro. Embora a gente goste de ler e ver muitos livros bons a respeito de igreja, a respeito de ser crente, a respeito de comportamento, mas é aqui a fonte primária do meu comportamento como crente. Não tem outro. Os outros só complementam o que está escrito aqui. E a gente olha para esse trecho que nós lemos da palavra de Deus e fala, nossa, que igreja perfeita. Não é não? A gente diz assim, isso aqui realmente é o retrato, é a descrição, é a narrativa de uma igreja perfeita. E é exatamente a igreja que Deus falou o seguinte, escreve aí, essa é a igreja que eu quero. Escreve para que todo mundo saiba que esse aqui é o padrão, é o modelo. Aqui nesse trecho que nós lemos está o nível espiritual da igreja. Qual é o nível? Vocês lembram que em Efésios, capítulo 4, a partir do verso 11, o apóstolo Paulo ele diz assim, olha, uns foram chamados para apóstolos, outros para mestres, doutores, evangelistas, mas ele diz lá no versículo 12 o motivo do chamado. Ele diz assim, olha, em vista com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos, ou seja, tudo que eu tenho, tudo que você tem, todos os dons, todas as habilidades, elas têm um objetivo, o aperfeiçoamento da igreja, para que eu e você exerçamos o nosso ministério com êxito, principalmente. O êxito de cada um dos ministérios depende exclusivamente do teu chamado e a noção que você tem daquilo que Deus te chamou, simplesmente. O maior, o menor êxito depende muito disso. E essa igreja, tinha completamente a noção da sua posição na terra. Poucas pessoas têm a noção da sua posição, do seu chamado. Isso é um problema, um dilema existencial. Quase todo mundo chega a morrer e não sabe exatamente para que veio. É ou não é? Não para nós, crente não. Não para nós, gente. Não para nós. João capítulo 3, João Batista, ele dá uma aula de posição do reino. Uma aula, gente, uma aula. Se você vê, os discípulos dele estavam o quê? Estavam estranhando o fato de Jesus estar batizando. Aí ele fala assim, ei João Batista, sabe aquele que tu batizou ali além do Jordão? Sim. Pois ele está batizando também. Pode uma coisa dessa? Não pode.
E aí Jesus falou para eles, chamou os discípulos, Jesus não, João Batista chamou os discípulos e falou assim: olha, ninguém recebe nada se do céu não lhe for dado. Olha a origem daquilo que Deus te deu, está lá, ó, a origem. Olha como João Batista entende de onde veio o seu chamado, de lá. As suas habilidades, tudo aquilo que ele tem não dependia dos seus dons naturais, vinha lá de cima, ó, lá do céu. É do céu que está o depósito dos dons, daquilo que o Senhor quer te dar, é de lá, ó. E reconhecer isso é maturidade, gente. Reconhecer é o nível mais alto de maturidade que alguém pode ter. Aí ele falou assim: olha, ninguém pode receber nada se do céu não for lhe dado. Aí ele falou assim: olha, mas vem aqui. Eu não sou o Cristo, ele disse. Foi isso que ele disse? Eu não sou o Cristo. Olha a noção de que ele não é. Mas ele falou assim: mas eu sou e vim para ser o seu precursor. Olha, ele tinha noção de que ele não era, mas também tinha a exata noção de que ele era. É ou não é? Eu não sou Cristo, mas eu sou o precursor. Aí ele fala assim: ó, o noivo é que tem a noiva. O noivo é que tem a noiva. Eu sou amigo do noivo. Eu sou amigo do noivo. E o amigo do noivo fica muito feliz quando ele avista o noivo. E essa alegria já se cumpriu em mim. Importa que ele cresça e eu diminua, Jesus. Olha a noção exata da sua posição. Ele sabia de onde vinha o seu chamado, quem ele não era, quem ele era, o que fazer e quando tudo ia acabar. Gente, ele sabia inclusive quando ia acabar. Quando ele fala assim, que ele cresça e eu diminua, ele está dizendo assim: acabou para mim, eu já vi o noivo, minha missão acabou, avistei o noivo, acabou. Que entendimento, que consciência maravilhosa é essa, gente? Absurdamente, um nível de conhecimento, de entendimento perfeito da sua posição no reino, é ou não é? Perfeito. E é exatamente esse nível de entendimento que Deus quer para nós. Exatamente isso. A gente ficar vagando, dizendo uma coisa que a gente é e que a gente não é. Já viu? Às vezes, eu posso até não saber quem eu sou, mas muitas das vezes eu digo que eu não sou. E às vezes, eu não sei quem não sou. Ou seja, é uma atrapalhada doida. Não, parece um trava-língua, né? Por quê? Porque nos falta esse nível de maturidade de posição. Essa igreja, ela sabia. Essa igreja tinha... Aqui a gente viu o nível espiritual dela. O nível de comunhão que ela tinha um com os outros. E também o nível de interação que ela tinha com a sociedade. Está tudo aqui, gente. Está tudo aqui. Nível de interação. Como é que eu devo comportar lá fora? Qual é o sentimento que as pessoas têm a respeito de mim, principalmente? Aqui, no trecho que nós lemos, no último versículo, diz que eles caíam na graça de todos. É ou não é? É um nível de interação com a sociedade. E eles tinham também, e a Bíblia diz que eles gostavam de estar juntos. E havia muitos prodígios, muitos sinais nessa igreja. Esses são elementos dessa igreja fortalecida, dessa igreja robusta espiritualmente, dessa igreja que produz, que se senta como vocês estão sentados aqui,
todas as segundas-feiras e eu não sei qual outro dia da semana, para ouvir o ensinamento da palavra de Deus. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que ouve a sua palavra. Então vocês são bem-aventurados. E continuando no texto, ela mostrou um nível espiritual muito grande dessa igreja. Eu estou falando isso, meus amados, dessa igreja, porque eu acho que vocês estavam aqui quando o pastor Austin, esteve ministrando aqui sobre discipulado. Quem estava aqui no dia da conferência? Eita, muita gente. Glória a Deus. Então, e o pastor deve ter falado para vocês a respeito do que a gente está vivendo lá em Santarém do Pará, né? Então, eu sempre falo para o pastor Austin, eu sempre li sobre avivamentos, li diversos livros a respeito e relatos sobre os avivamentos da história, mas eu mesmo viver estava muito distante da minha realidade, muito distante, viver um momento espiritual que nós estamos vivendo. Principalmente um momento de ganho, um momento de consciência de fé e maturidade que nós estamos tentando desenvolver lá na igreja. E isso é muito importante porque antes dessa evolução toda, né, nós passamos individualmente por um processo de tratamento. Tratamento interno, um tratamento dos nossos corações, das nossas mentes, dos nossos pensamentos. Tivemos que abrir mão de alguns pensamentos, tivemos que abrir mão de algumas coisas que travavam, né? Travavam a plena evolução e o avivamento. Voltando ao texto. Esses feitos espirituais. Vocês sabem que João Batista, lá no capítulo 4, versículo 17 de Mateus, a Bíblia diz que Jesus começou a pregar porque ouviu falar que João Batista estava preso, né? E Jesus reproduziu a mesma mensagem que João Batista. Ele disse: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Não foi isso? João Batista, já antes de Jesus, pregava: arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Estavam anunciando o arrependimento, ou seja, a chave para entrar no reino, e um reino diferente. Um reino que não funcionava de acordo com as estratégias, com os modelos mundanos. Os feitos desse reino são diferentes. As ações desse reino também são diferentes. Em Atos capítulo 3, a gente vê Pedro, lá na porta do templo, ele fala para o homem assim: ó, eu não tenho prata, não tenho ouro. Ou seja, eu não tenho nada que vale nesse mundo aqui. Mas o que eu tenho, ou seja, a riqueza do reino, eu te dou. Levanta e anda. Ou seja, ele movimentou o reino. Ele falou assim: olha, esse reino aqui vocês vivem, eu não tenho não. As coisas grandes desse reino eu não tenho. Mas eu tenho algo de outro reino que funciona igualmente. E esse eu tenho em abundância. Levanta e anda. E ele se levantou. É por isso que em Atos, no capítulo 3, a partir do verso 11, quando Pedro está justificando, falando com as pessoas que estavam criticando o fato dele ter orado sobre aquele homem e ele ter ficado são, ele fala assim: irmãos israelitas, por que vocês estão admirados? Não é isso que ele diz? Por que vocês estão admirados, ó varões israelitas? Estão admirados por quê? Qual é a admiração disso? Ora, não é no templo o lugar do milagre, gente. Não é na igreja o lugar de milagre. Não é na sua porta, no templo, na nave onde Cristo, e nós proclamamos para todo mundo que o Espírito Santo de Deus passeia no nosso meio. Não é aqui o lugar da bênção.
Não é aqui o lugar onde Deus, o Espírito Santo, nos ensina. Não é aqui que Ele nos convence do mal. Não é aqui. Por que que a gente se espanta com milagre, gente? É aqui o lugar. É aqui o lugar da bênção. Para essa igreja, milagre não era exceção, era regra. Ele dizia, e muitos milagres e prodígios se faziam no meio, e muitos não é exceção, muitos é regra, é contínuo, é cada dia, todos os dias. Era assim que essa igreja vivia, era assim que ela se comportava. Essa igreja, vivia num caldeirão de milagres. Aí eu me lembro, sabe de quê? De Mateus capítulo 10, quando Jesus, ele comissiona os discípulos. Embora todo mundo goste muito do Evangelho de João, eu também gosto demais do Evangelho de João. Acho que as informações que tem lá são muito mais robustas, né? Mas eu gosto muito da divisão do Evangelho de Mateus. Porque se você for ver, por exemplo, até o capítulo 3 de Mateus, o Senhor está se preparando para exercer seu ministério. No capítulo 4 de Mateus, Ele chama os seus discípulos. No capítulo 5, 6 e 7, Ele ensina seus discípulos. No capítulo 8, quando Ele desce do monte, Ele executa o que ensinou lá em cima. Já quando ele desce, ele já tem um milagre para fazer. No capítulo 8 e 9, ele executa o que ensinou. No capítulo 10, ele manda. Né? Tem uma sequência boa. Uma sequência perfeita. Eu gosto dessa sequência porque o Mateus organizou realmente de uma forma bem compreensível. No capítulo 10 de Mateus, ele comissiona. E logo no início do capítulo 10, lá nos primeiros versículos, ele fala assim, olha, eu vos dou autoridade sobre todos os espíritos imundos e sobre todas as enfermidades. Meu Deus, gente. Olha só isso. Olha só o que Jesus outorgou à sua igreja. A autoridade, o poder. E lá no versículo 13, desse mesmo capítulo 10, 13, ele fala assim, ó, quando vocês entrarem numa casa, saúdam-na. E se ela for digna, a paz que está em vocês, vai pousar sobre aquela casa. Se não, vai voltar com vocês. Olha o poder que você tem de resolver conflitos. Um mundo sem paz. Famílias totalmente desestruturadas. Aí o teu dono, o teu Jesus, o teu Deus diz assim, olha, quando tu entrar numa casa, a paz vai reinar sobre essa casa. Meu Deus, isso é extraordinário. Isso é extraordinário porque a tua presença, ela muda a condição de um lar, gente. Você pisar lá, ele falou assim, ó, vai reinar. A paz que está em ti, ela vai reinar lá. Você vai levar. Isso é muito maravilhoso. Eu não consigo nem expressar, gente. Eu não consigo expressar a força, o poder. Eu não tenho um vocabulário que consiga descrever tal poder. Não tem. É grande demais, gente, você ir num lugar, você chegar e você levantar suas mãos assim, ó, e repreender
todas as enfermidades. Você repreender enfermidades. Você atuar numa briga conjugal, trazendo paz, trazendo calmaria, trazendo quietude, trazendo amor, trazendo conforto, trazendo consolo. É isso que nós somos, é isso que você é. É isso que Deus estabeleceu para nossas vidas. Uma das formas que nós temos de atuar aqui, como essa igreja, é reconhecer o poder e a autoridade que está sobre a tua vida, para você poder mudar os quadros que estão à tua frente. Sem reconhecer, como João Batista nos ensinou, a gente vai continuar fazendo qualquer tipo de ativismo religioso e não vamos atuar de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu. Outra coisa importante nesse texto que nos diz como essa igreja tinha uma mente transformada, renovada. Jesus, todo mundo conhece o texto de Romanos capítulo 12, verso 2, né? Que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Jesus executou em todo momento do seu ministério fazer isso com os discípulos. Em Mateus capítulo 16, se você for ver, ele está numa conversa com os discípulos, ele pergunta: o que os outros dizem que eu sou? Aí o discípulo diz: Senhor, eles dizem que tu é o profeta, Jeremias, Elias. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se adiantou e falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus falou assim: disseste bem, Simão Barjonas, que não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Toma aqui a chave. Tu respondeu certo, Simão. Toma aqui a chave. O que tu ligares aqui na terra será ligado no céu. O que tu desligares aqui na terra será desligado no céu. Só que nos versículos posteriores você vai ver que Jesus começou a dizer assim: olha, eu vou sofrer na mão dos anciãos, dos principais sacerdotes. Aí Pedro fala assim: não, Senhor, vai não, de modo algum tu vai sofrer, eu não vou deixar. Aí Jesus fala para ele, olha, e diz assim: para trás de mim, Satanás, porque para mim tu é pedra de tropeço. Tu és pedra de tropeço, porque tu não atenta para as coisas de Deus, mas só para as coisas da terra. Jesus Cristo estava vendo que os seus discípulos estavam com uma mente voltada só para esse mundo aqui, totalmente voltada para as coisas naturais. E aí ele falou assim, ele virou para os discípulos e falou assim: olha, quem quer vir após mim, pegue essa cruz e me siga. Porque todo aquele que quer ganhar a sua vida vai perder. Mas todo aquele que perder vai ganhar por amor de mim. Porque o que custa, do que vale um homem perder a sua alma? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. As pessoas não estavam entendendo qual era a força. Em João capítulo 13. João capítulo 13. Jesus dá mais uma aula sobre perspectiva. João capítulo 13 é o episódio do lavar os pés, né? Estava acontecendo a ceia. Aí a Bíblia diz que Jesus
percebendo que já chegada a hora dele sair desse mundo para ir para com o Pai, ele tirou as suas roupas e se vestiu com um pano e começou a lavar os pés de seus discípulos. Só que Pedro falou o seguinte: não, Senhor, tu vai lavar os meus pés? Não vou deixar. E aí Jesus falou assim: Pedro, se você não deixar eu lavar teus pés, tu não tem parte comigo, Pedro. E aí Pedro disse o seguinte: ó Senhor, não somente os pés, mas as mãos e a cabeça. Quem não tem a perspectiva de Pedro, de Deus, de Cristo, age como Pedro, se exclui do reino. Pedro falou assim: nunca, nunca tu vai me lavar os pés. Ele estava se excluindo da comunhão com Cristo, estava se excluindo da obra de Deus, do reino, estava se excluindo por executar a vontade de Deus. Muitos de nós fazemos como Pedro. Aí Pedro fala assim: não, Senhor, não só os pés, mas as mãos e a cabeça. Mais uma vez ele erra, não sabia. Aí o Senhor falou assim: Pedro, vocês já estão limpos, Pedro. Vocês não precisam de lavar as mãos, vocês não precisam lavar a cabeça, só precisa lavar os pés. Você já está limpo pela palavra que eu vos dei. Ele errou de novo, gente. Por quê? Porque não tinha a perspectiva, não tinha o entendimento completo da sua posição, do seu chamado, daquilo que o Senhor estabeleceu na vida dele. Ou seja, mesmo quando ele pensa que estava certo, ele estava errado, que ele não precisava lavar tudo. A compreensão que essa igreja tinha fez dela uma igreja extremamente exitosa de todo ponto de vista espiritual, do ponto de vista social. Jesus, no capítulo 17, só para a gente concluir, no capítulo 17, obrigada, querida, no capítulo 17, do verso 4, do verso 6, aliás, Jesus fala assim aos seus discípulos, ele disse: olha, eu vos dei a palavra, eu revelei a palavra para vocês, eu revelei a palavra para aqueles que tu me deste, falando ao Pai, orando ao Pai. Sabe o que é revelar? Revelar é tirar o véu, arrancar o véu. As pessoas do mundo, elas enxergam Jesus, enxergam Deus com um véu aqui, ó. Elas não enxergam plenamente como a gente enxerga. Elas não enxergam a Cristo com o poder, com a autoridade, com o tamanho que Ele tem. Mas nós que somos filhos de Deus, nós que entendemos a nossa posição no reino, nós que sabemos o que para que fomos chamados, nós somos os arrancadores de véu da cara das pessoas. As pessoas chegam conosco e a gente arranca aquele véu e ele passa a enxergar muito mais do que ele enxergava. Jesus fala o seguinte, lá no versículo 3, do capítulo 17 de João: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Ou seja, meus amados, o segredo dessa igreja exitosa, dinâmica, poderosa, santa, que a gente leu, está no fato dela conhecer o Deus que ela serve. Ela conhecia plenamente, ela não conhecia só de falar, ela conhecia de viver. Ela conhecia, não como Pedro, por exemplo, no início da sua caminhada de fé,
que tinham uma espiritualidade meia que ainda teatral, meia cênica. Jesus nos convida para uma espiritualidade verdadeira, uma espiritualidade genuína, uma espiritualidade movida pelo Espírito Santo de Deus, uma espiritualidade que vai impactar vidas, uma espiritualidade que transforma vidas, uma espiritualidade que modifica a condição e situação qualquer. É essa espiritualidade que essa igreja demonstrou e é a espiritualidade que Jesus quer. Em Mateus capítulo 6, a partir do verso 1, Jesus trabalha muito bem essa questão da espiritualidade genuína, em detrimento de uma espiritualidade teatral e cênica. Ele falou assim, olha, vocês têm que fazer tudo além do que os fariseus fizeram. Vocês não podem jejuar ou orar, pensando e mostrando que vocês estão fazendo isso. Porque se vocês fizerem isso, não pode dar esmola mostrando que vocês estão fazendo isso. Porque se vocês fizerem isso, vocês estão executando uma espiritualidade teatral, uma espiritualidade cênica. Então essa igreja, ela nos ensina, queridos, a força da igreja, da igreja está na sua santidade, está na sua comunhão com Deus, está na sua proximidade e principalmente está no conhecimento do seu chamado, está na posição que você tem aqui na terra, quando você está posicionado corretamente diante de Deus, diante da igreja. O Senhor, Ele age, o Senhor te dá o aval para agir, o Senhor vai diante de ti e faz. Não adianta a gente querer impor avivamento, e querer impor e fazer estratégias humanas para que as pessoas vivam verdadeiramente o Evangelho. Não adianta a gente querer impor e fazer com que as pessoas enxerguem a Cristo, enxergue a Deus como Ele é todo-poderoso. Você tem que enxergar primeiro, para depois colocar para o outro enxergar. A revolução, o avivamento começa no teu coração, na tua mente primeiro. Começa com a tua vida, começa na tua casa e depois ela vai extrapolar para a igreja. E todos ao teu redor serão avivados, porque Deus quer assim, queridos. Deus tem muito para te dar. Deus tem muito para levantar, tem mestres, doutores na sua palavra, mas a palavra de Deus diz assim, olha, tu é mestre, te dedica, estuda a palavra, lê a palavra de Deus. Não é tempo da gente ser evangelizado por música, por canal do YouTube. A palavra de Deus está aqui para a gente ler essa palavra, amados. É assim que Deus quer te usar, com sabedoria, com a autoridade do Espírito Santo de Deus, com a palavra na tua cabeça e no teu coração. Mulheres de Deus, tem mestres aqui da palavra de Deus, homens têm mestres, se dediquem à palavra, estudem a palavra, escrevam livros, escrevam tratados e teses, porque Deus quer ouvi-los, querido. Deus quer te usar. Nós temos que sair da mesmice. Eu vendo uma reportagem na Folha de São Paulo, onde um pastor batista chamado Iago Martins, que eu acho que talvez muita gente siga ele na internet, que é o dono daquele perfil 2 dedos de teologia, não sei se vocês conhecem. Iago Martins foi recentemente entrevistado na Folha de São Paulo, e ele estava condenando uma série de coisas, principalmente a respeito de política. Condenou comportamento de diversos segmentos da igreja. E aí, semana passada, a BBC fez
fez um vídeo também a respeito do mesmo tema, entrevistando pessoas que se diziam do governo, depois saíram do governo, e aí ele entrevistou várias pessoas, e aí de propósito, gente, eles entrevistaram as pessoas que não tinham nenhum fundamento, não tinham como argumentar, não tinham conhecimento suficiente para argumentar. E na entrevista a gente viu aquelas pessoas que se diziam que eram pessoas, são os crentes, pessoas rasas em seu fundamento, sabe aqueles fundamentos rasos? Nenhum tipo de argumento, não conseguiam falar nem de teologia, nem da Bíblia, nem de política, não tinha conhecimento nenhum. E aí a gente olha aquele vídeo e se sente envergonhado de ver que aquelas pessoas, segundo eles, são os representantes nossos. Não são, gente. Não tem fundamento nenhum. A maioria de nós tem 30 anos de escola dominical e não consegue, não consegue, de jeito nenhum, falar a respeito de forma fundamentada e robusta, a respeito dos principais elementos de sua fé, tipo Santa Ceia, batismo com o Espírito Santo, coisas essenciais, que são regra de fé, mas não consegue falar. O apóstolo Pedro diz assim: olha, tu tem que estudar, tu tem que buscar conhecimento para te responder para todos aqueles que indagam sobre a natureza da tua fé. Nós temos que deixar de ser rasos, poucos fundamentos, pouco conhecimento. As pessoas nos acham assembleianos como se fossem pessoas de baixo escalão, só bota os batistas, os presbiterianos lá em cima, que só eles que sabem, mas nós somos pentecostais, assembleianos pentecostais, aquele de Atos 2. Temos o Espírito Santo que nos habilita a falar. Temos o Espírito Santo que nos dá conhecimento, sabedoria, ciência. Está aqui, para todo mundo. Isso é que Deus nos dá. 1 Coríntios capítulo 1, verso 7. De maneira que nenhum dom vos falte, aguardando a manifestação de Cristo Jesus, igreja. Deus quer usar todos nós com habilidades. Deus quer usar todos nós com muito conhecimento, com muita autoridade, com muita unção. Basta que nos dediquemos à palavra e deixemos de seguir aquela teologia, aqueles conhecimentos do outro. Vá buscar você a palavra de Deus. Vai ler você. Vai ser instrumento afiado. Eclesiastes diz que quando o machado está bem afiado, você dá um único golpe e a lenha parte. Mas quando o machado não está afiado, você tem que empregar força para a lenha rachar. Você é o machado, você é a ferramenta de Deus, querido. Você é essa ferramenta. Eu tenho certeza absoluta, e não é clichê e frase feita não, que aqui tem muitas pessoas que Deus vai levantar para escrever que nem eu escrevi, para fazer uma revolução nessa cidade aqui, discipulando, consolidando almas para benefício do reino, queridos. É assim que Deus quer. E que essa igreja, ela esteja aqui no nosso coração. E que a palavra do Senhor caia no nosso coração. E ela possa brotar e produzir muitos frutos para o reino. Amém? Deus abençoe, querido. Muito obrigado.